Mas não é só isso, não. Não, mas é loucura, Guipa. Pô, ele fala que não tem 2, 3 clubes, tem esses jogadores. Não tem. Pô, o time Mas dele não é- não tem o Arias, não tem o Cano, não tem o Ganso. Como não tem? Mas não é só isso, não. Eu acho que realmente tem muito jogador supervalorizado aqui. Eu concordo com o Fefon, mas eu acho que o futebol mudou como um todo. O futebol hoje é muito mais físico, cara. E outra, se a gente parar pra analisar, aquele amor que os jogadores tinham pelas suas respectivas camisas, hoje a gente não vê tanto isso. Então, por exemplo, o cara entra em campo contra o Náutico, o cara não joga com a mesma volúpia que vai enfrentar um time grande de uma Série A. Já o Náutico, a mesma volúpia. Já o Náutico entra pro jogo da vida. Quando você tem um futebol, que é o futebol físico, e aí você vai enfrentar um time pequeno que joga como se fosse o jogo da vida, e o time do São Paulo, no caso, falando de Náutico e São Paulo, joga como se fosse um amistoso, Mas aí sem ter entra onde aquela o Fefon volúpia, falou. sem ter aquela Os caras vontade, tão ricos, fica Guipa. tudo igual. Os caras não têm mais fome. Exato, fica tudo igual. Mas às vezes também as Fica tudo equipes igual. vêm de desgastes diferentes também, né? Às vezes tá participando de mais competições que o adversário, então tudo isso conta, gente. Então, mas esses clubes menores, Yara, viajam de ônibus. Os clubes sim. grandes viajam de avião. Primeira classe, vai todo mundo com o pezão esticado. Entendeu? Mas é a chance da vida, irmão. Mas É a chance da vida. Os caras jogam, mano. Tem um dão a significado vida. diferente para Exato. jogadores. O que caras o dão a Renato vida. Gaúcho, na minha opinião, quis dizer? Que é o seguinte, poucos times têm um ou dois, ou até três, alguns times têm até 3 jogadores que são realmente diferenciados. Os outros jogadores são jogadores até bons, de médios para bons, mas são jogadores muito nivelados. Então você tem, por exemplo, no Flamengo, a gente já citou aqui o caso do Flamengo, você tem diferenciados, você tem 3. Quem? É o Pedro, é o Gerson e é o Arrascaeta. Os outros jogadores são jogadores que ganham muito, mas são jogadores de bons para médios. Por exemplo, você tem Cebolinha, é meio igual ao Luiz Araújo, que é meio igual a outros jogadores, ao Mikael do Flamengo, ao então os caras Michael. rasgam São dinheiro, jogadores desculpa. muito parecidos. E eles ganham uma fortuna muito mais do que eles deveriam ganhar. A incoerência de vocês é algo gritante, eu vou te cara. falar. Por quê? Porque vocês falam de jogador que ganha muito e joga pouco. E em nenhum momento, nenhum dos 3 aqui citou Memphis Depay, que não vai nem pro jogo hoje. Eu ia citar agora. Você não deixou. Mas desgaste, pô. Que desgaste, Desgaste, velho? eu Que tava desgaste? falando aqui. Desgaste, Memphis pô. Depay no Desgaste. Corinthians também. É Joga outro outro jogador. por mês. Mas jogou todos É os outro jogos. jogador que na Europa não pagam o que o Corinthians está pagando para ele hoje, por Não, exemplo. pagaria. A Europa não paga. sei se ele ganharia pra 1 milhão ele de euros o lá. que Pagaria. o Corinthians está Pagaria. pagando hoje. Ele tem O mercado Corinthians na Europa. paga preço europeu para ele. Não, mas ele tem mercado. Até agora, ele ajudou o Corinthians. Eu não estou dizendo que não. Acho que ajudou. Foi Ajudou, importante, ganhou o Campeonato Paulista. foi Nossa importante Senhora. para ajudar Uau. o Corinthians Futebol é 11 a escapar uau. do rebaixamento. Futebol são 11 em Foi campos, importante Zé para ajudar o Corinthians a escapar do rebaixamento. Mas ele realmente trouxe todo o retorno Olha, que é o muita Corinthians paga fama e para pouca ele? bola. Não trouxe. O Corinthians hoje tem, eu diria, 2 jogadores que são mais diferenciados. Dá para citar até Quem? 3. O Carrídio, o Garro e o Depay. São 3 jogadores diferenciados. Os outros Yuri Alberto jogadores joga no são Fenerbahçe? tudo mais ou menos Yuri Alberto iguais. joga no Fenerbahçe? O Yuri Alberto, O Yuri Alberto joga no Fenerbahçe. Não tá sabendo. O Yuri Só Alberto foi pra não é um vitrine jogador ontem, diferenciado. bebeu E fica falando Não, o groselha, Yuri Alberto velho. não tá no nível de não, Gerson, não. não tá no nível Não. de Tem que entrar no acordo Arrascaeta. do que é ser não- diferenciado e o que não é, velho. né? Ô, peço desculpa mais uma vez a Não, o nossa Yuri audiência. Alberto não é craque, Não, como mas você tá pera lá, falando. pro futebol Não é. brasileiro, pro futebol brasileiro, craque. é diferenciado Mas acima é da um média. bom jogador. Mas pro Ele é futebol bom brasileiro é jogador. acima da média. Qual que é a Acima da diferença média. do Yuri Alberto pro Cebolinha, por exemplo? Você acha que é muita? Muita, porque joga em posição diferente. pelo amor Dá a de Deus, bússola não pra é ele. uma Não, mas Dá a coisa. bússola ele tá pra falando de qualidade de jogador. De não é qualidade querer. de Não, jogador, mas não dá pra fazer essa técnico. comparação. De Pra mim, o Yuri qualidade de Alberto. jogador, Não, eu tô pra mim falando. o Cebolinha é A mais dif- habilidoso e o Yuri Alberto é finalizador. Pra mim são os Não, mas não dois são dois jogadores craques. distintos. Nenhum dos dois é craque. Mas Mas eu A acho que pro diferença futebol do Yuri- brasileiro o Yuri Alberto é um bom jogador. bom jogador, ok. É, bom jogador. Mas, Acima da média. craque mesmo é o Pedro. Se você quiser um centroavante aqui no Brasil, é o Pedro. Cara, eu o também Pedro não acho que é um craque. jogador diferenciado. Não, o Pedro joga jogador bem, que mas pode ser craque não é. titular da seleção Não brasileira. se cria na Europa, pô. Como que é craque? Pedro São joga jogadores que quando você substitui, o Corinthians tem um banco de reservas muito ruim. Mas o Flamengo, que tem um time um pouco mais estabilizado, são jogadores que você tira o Luiz Araújo e coloca o Cebolinha, não muda nada. Mas Mas, a ó, grande são discussão, jogadores mais ou menos quando parecidos. esses técnicos experientes vêm a público e falam um negócio deles, parece uma coisa tão estranha e discrepante, mas não é, Não gente. é. Se a gente pega os 20 times da Série A, a gente junta todos os elencos, quantos jogadores fora da média, tipo, acima da média que vai ter? Exato. Não, não Exato. são Qual a tantos assim. Qual a porcentagem? Então é muito pequena.